E aí galera, beleza? Aqui é o Franklin e a videoaula de hoje vai ser sobre números complexos. Esse assunto vai ser dividido em mais ou menos uns 3 vídeos, esse sendo o primeiro deles, tá? Então, sem mais conversa, vamos começar o assunto. Bom, para introduzir o assunto, vamos começar olhando para essa equação aqui, ó. X² menos 1 igual a 0. Essa equação no conjunto dos reais tem solução, porque se eu passar 1 para o outro lado da igualdade e extrair a raiz quadrada de ambos os membros, a gente vai obter que x² é igual a raiz de 1, que é igual a mais ou menos 1. Lembrando desse mais ou menos 1 aqui, né? Por que mais ou menos 1? Porque se você levar 1 ao quadrado, o resultado é 1. E se você levar menos 1 ao quadrado, o resultado também é 1. Então é por isso que a raiz de 1 vai ser mais ou menos 1, ok? Então, a equação teve solução nos reais, né? Já essa equação aqui, vamos tentar resolver ela e ver se ela tem equação nos reais, tá? Então, mesmo processo, eu pego 1, passa para o outro lado, vai ficar menos 1. Vou extrair a raiz quadrada de ambos os membros, eu vou ter que x é igual a raiz de menos 1. E aqui é que está o problema, né? Porque nos reais não existe raiz quadrada de número negativo, né? Essa resposta que a gente achou aqui não pertence aos reais, certo? Foi justamente a partir disso que surgiu a necessidade de se criar um novo conjunto, né? Um conjunto onde isso aqui fizesse sentido. Esse conjunto é justamente o conjunto que a gente vai estudar, que é o conjunto dos números complexos, certo? Então, esse raiz de menos 1 aqui, ó, passou a ser chamado de i, que é o número imaginário ou unidade imaginária. Isso a gente vai entender um pouco mais para frente, tá? Então, para introduzir o assunto, para saber do que se trata e de onde surgiu o problema, é isso daí. Não vou me aprofundar muito porque eu vou procurar ser mais objetivo aqui, tá ok? Então, vamos passar. Então, conjunto dos números complexos, eu vou mostrar uma pequena definição aqui, ó. O conjunto dos complexos é representado por essa letra C, estilizada aqui, e é o conjunto de todos os pares ordenados de números reais, onde valem as definições de igualdade, adição e multiplicação. Quer dizer que pode existir dois números complexos iguais, quer dizer que existe adição de número complexo e multiplicação de número complexo também, certo? Então, se eu for representar um número complexo por uma letra, geralmente se usa o z, né? Então posso dizer assim, ó, se z pertence aos complexos, então o z ele é um par ordenado, ó, tá aqui, par ordenado de números reais. A e b são números reais, é por isso que eu botei aqui, a e b pertencem aos reais. Então você pode ver a representação de número complexo aqui, ó. Z é igual a um par ordenado AB de números reais, ok? Bom, para exemplificar, posso mostrar esses 3 exemplos aqui. Z, que está sendo o meu complexo, pode ser 1, 3, ou esse par ordenado aqui, 1 e 3. Pode ser menos 5 e 2/3, lembrando que 2/3 é um número real, é um racional, e o conjunto dos racionais está dentro do conjunto dos reais, então ele acaba sendo um real também. E z pode ser 0 e 4, tá? É um par de números reais, quaisquer. Ok? Passando. Bom, vamos ver agora como é a forma algébrica de um número complexo z, tá? Essa forma que a gente viu ainda agora de par ordenado, ela não é muito usada, mas a gente não vai desprezar ela, porque a gente vai, volta e meia, precisar converter ela para a forma algébrica, né? Mas a forma algébrica é a forma que a gente mais vê aí em exercício, em livro, em concurso, etc. Então, vamos entender o que é essa forma algébrica, tá? Dado um complexo, ó, z igual a AB, estou dando aquela forma de par ordenado, né? A gente pode representar ele pela sua forma algébrica, que é a seguinte, ó. Z vai ser igual ao A, que é o primeiro valor do par ordenado aqui, mais B, que é o segundo valor, vezes I. Lembra quem é o I? O i é aquela raiz de menos 1 que eu disse lá na introdução, certo? Então, essa forma aqui, ó, esse jeito, é a forma algébrica do número complexo. Esse aqui que eu escrevi equivale a esse aqui, ó. É só como se fosse uma outra roupa dele, digamos assim, né? Então, esse a aqui, ele é chamado de parte real do número complexo, tá? A parte real é fácil de identificar porque é o número que não vem junto do i, né? O número que vem junto do i, no caso o b aqui, é chamado de parte imaginária. Não tem como errar isso, tá? O número que vem sozinho é a parte real e o que vem com o i é a parte imaginária, certo? Vou fazer alguns apontamentos aqui, né? Aqui eu já falei que o a é a parte real e a parte real é representada por essa sigla aqui, ó,
real e entre parênteses o número complexo a qual pertence essa parte real, né? Que no caso é esse z aqui. Então o a é a parte real de z, ok? Já o b é chamado de parte imaginária, já falei aqui, ele é representado por essa sigla im de z, tá? Im, que é imaginário, e esse z que fica dentro é o complexo que tem essa parte imaginária aí, beleza? O i eu já falei que é o raiz de menos 1, certo? Então quando você vê i aqui, ó, você sabe que ele vale isso, mas nem sempre você vai substituir, né? Eu vou dizer quando é que você vai substituir, mas nesse caso o i permanece i mesmo, tá? Mas você tem que saber que ele vale a raiz de menos 1, ok? Bom, dois detalhes. Se b for igual a zero, se esse b for igual a zero aqui, a gente vai ter que 0 vezes i vai dar 0, né? Só vai sobrar o quê? Z igual a a. Então, nesse caso, quando b é 0, o seu número complexo é dessa forma, z igual a a, você pode dizer que esse número complexo ele não passa de um número real, né? Porque ele não tem parte imaginária aqui, só tem a parte real, então z ele acaba sendo o número real, certo? Já, se o a for igual a 0, esse a aqui, se o a for igual a 0, só tem a parte imaginária. O seu número complexo vai ser da forma z igual a bi, ou seja, o z é chamado de imaginário puro. Por quê? Porque ele só tem a parte imaginária aqui, certo? Então esses dois casos podem acontecer. Passando. Bom, para exemplificar aqui algumas formas de número complexo na forma algébrica, eu vou colocar aqui esse primeiro, ó, z igual a 2 mais 3i. Então, a gente olhando para esse número complexo, dá para perceber bem qual é a parte real dele e qual é a parte imaginária, né? A parte real é o 2, né? Porque é o número que não está junto do i. E a parte imaginária é o 3, porque ele está junto do i. Simples assim, tá? Segundo exemplo, z igual a 1 menos 5i. Tá? A parte real é o 1 e a parte imaginária é o menos 5. Não pode esquecer o sinal, tá? Menos 5 é a parte real. Tem gente que também gosta de confundir, botar a parte imaginária, poderia botar menos 5i. Não é isso, tá? O i não entra na parte imaginária. A parte imaginária é apenas o número, menos 5 no caso aqui, certo? Próximo exemplo, z igual a 4i. Percebe que está faltando esse número aqui, ó, o número que vem sem o i, né? Está faltando a parte real, né? Quando isso acontecer, você sabe que a parte real ela vale 0, tá? Como aqui, eu botei aqui, a parte real vale 0, ela não está aparecendo aqui. Já a imaginária existe, que vale 4. Ou seja, esse complexo aqui, ó, ele é chamado de imaginário puro, como eu falei anteriormente, certo? Bom, esse é um outro exemplo. Z igual a 7. Nesse caso, o número complexo não tem a parte imaginária aqui, ó. Ele só tem a parte real. E eu falei anteriormente que, quando isso acontecer, o seu número complexo não passa de número real, né? Z igual a 7. Então, a parte real dele é 7 e a parte imaginária, 0, certo? Por último, esse exemplo aqui, ó, a parte real dele vai ser menos 1, tá? Não esquece do sinal. E a parte imaginária, menos 1 também, não é menos i, tá? É menos 1, porque aqui, ó, junto do i é como se tivesse 1 multiplicando, tá? Só que é desnecessário botar menos 1 vezes i. Então, por isso que só aparece o menos i aqui. Mas você tem que saber que aqui equivale a menos 1. É por isso que a parte imaginária dele é menos 1. Não esquecer que parte imaginária e parte real, estou falando do número, não estou falando do i aqui, certo? Passando. Bom, falei a vocês que a gente poderia somar números complexos, poderia multiplicar números complexos e que dois complexos poderiam ser iguais, né? A gente vai comentar um pouco sobre essas relações aqui, sobre essas definições, certo? Então, ó, para começar, vamos pegar dois números complexos. Eu estou pegando z igual a a mais bi, estou pegando eles na forma algébrica já. E estou pegando outro complexo w, que estou chamando de c mais di, certo? Então, pegando esses dois exemplos aqui de números complexos, a gente pode verificar as três definições. Começando pela igualdade, né? Quando é que z vai ser igual a w? Se z é igual a w, então isso quer dizer que a mais bi, né, que é o z, aqui, vai ser igual a c mais di, que é o w, certo? Mas quando é que isso é verdade? Quando é que a mais bi é igual a c mais di? Simples, pessoal. Dois números complexos são iguais se suas partes reais forem iguais, ou seja, se a for igual a c, que eu botei aqui, ó, e se b for igual a d, se suas partes imaginárias também forem iguais. Então, b tem que ser igual a d, aqui como eu botei.
Se alguma dessas coisas falhar, eles não são iguais, tá? Se eu estou dizendo que Z é igual a W, então o A tem que ser igual a C, porque são as partes reais, e B tem que ser igual a D, porque são as partes imaginárias, certo? Então, igualdade de complexos é isso. Adição. Eu quero somar Z mais W, dois números complexos. Então, Z mais W equivale a A mais BI, que é o Z, mais C mais DI, que é o W. Então, como é que eu somo dois números complexos? Também, mesma coisa do de cima. Pego a parte real de um, somo com a parte real do outro, A mais C. Pego a parte imaginária de um, que é o B aqui, ó, somo com a parte imaginária do outro, que é o D. Vai ficar B mais D. Lembrando que esse B mais D aqui, como se trata da parte imaginária, ele tem que vir junto do I, certo? Então, outra coisa que eu queria falar é que somar dois números complexos, ó, se você soma Z mais W, o resultado tem que ser um outro número complexo, certo? Então, ó, percebe que essa parte aqui que está entre parênteses é a parte real desse novo número complexo. E essa parte aqui, ó, que está nesse parênteses, é a parte imaginária do novo número complexo, certo? Então, a soma de dois números complexos é um outro complexo. Já a multiplicação, ó, se eu quero multiplicar Z por W, eu tenho que A mais BI vezes C mais DI é igual a esse produto aqui, ó. Esse resultado aqui que eu estou colocando já é o resultado final da multiplicação. Se você quiser verificar isso, é só fazer, ó, com a multiplicação tradicional dos números reais, ó. A vezes C, A vezes DI, BI vezes C e BI vezes DI. No final das contas, você vai ter isso aqui, tá? Você tem duas opções. Ou você faz essa conta aqui na raça mesmo, multiplicando aqui cada um por cada um, ou então você memoriza a relação que é o final aqui. Fica a seu critério escolher qual é o melhor para você, certo? Passando. Vou mostrar alguns exemplos agora das definições, né? Então, ó, eu vou considerar Z, meu complexo, como sendo 1 mais 2i e o meu W é 2 menos 2i. Eu vou pegar um terceiro complexo também, ó, chamado de V, e esse V vai ser A mais BI, certo? Então, ó, vamos verificar aqui primeiro a igualdade com valores agora, tá? Se eu estou supondo que Z é igual a V aqui, então 1 mais 2i, ó, que é o Z, tem que ser igual a mais BI, que é o V, certo? Mas para essa igualdade de ser verdade, o que é que tem que acontecer? Ó? A parte real de um tem que ser igual à parte real do outro, ou seja, o A tem que ser igual a 1, e a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Vai acontecer que B é igual a 2, tá? Se Z é igual a V, o A tem que ser igual a 1 e o B tem que ser igual a 2, beleza? Adição, eu quero somar Z com W, então Z, 1 mais 2i, mais W, que é 2 menos 2i. O que é que eu falei que acontece? Soma parte real com parte real, 1 mais 2. Parte imaginária, que é 2, soma com a parte imaginária do outro, que é menos 2. Então fica 2, que é do primeiro, mais menos 2, que é do segundo. Cuidado para não esquecer os sinais aqui, senão vai dar errado, tá? Então, efetuando aqui, ó, parte real vai dar 3. E a imaginária, você vai fazer um jogo de sinal, ó. Menos com mais vai dar menos. Então 2 menos 2 vai dar 0. Vai dar 0i no caso, né? Aqui eu esqueci o i, mas você tem que colocar aqui, ó. Então 3 mais 0i. Esse 0i não importa, né? Você não precisa colocar, porque 0 vezes i é 0. Então no final das contas, ó, Z mais W foi igual a 3, um número real, certo? Bom, na multiplicação a gente vai ter o seguinte, né? Z vezes W vai ser igual a 1 mais 2i, que é o Z, né? Vezes 2 menos 2i, que é o W. Então, se você seguir aquele resultado pronto, que eu já mostrei aqui anteriormente, você vai ver que o resultado é AC menos BD mais AD mais BC. Então, seguindo aqui, ó, a gente vai ter que a parte real do primeiro multiplicada pela parte real do segundo, 1 vezes 2, menos parte imaginária do primeiro vezes a parte imaginária do segundo, 2 vezes menos 2, certo? Na outra eu vou ter o contrário, é parte real do primeiro vezes parte imaginária do segundo, mais parte real do segundo, que está aqui, ó, 2, vezes parte imaginária do primeiro, que está aqui. Quando você efetuar essas contas, ó, eu fiz aqui a sequência, você vai obter que no final a multiplicação de Z por W é 4 mais 2i. Claro que com esse exemplo aqui talvez tenha ficado um pouco
difícil de entender, mas você vai entender com a prática isso, fazendo vários exemplos de multiplicação de complexos, tá? Vamos passar. Bom, um outro conceito que a gente tem aqui quando fala de números complexos é o conjugado de um número. Quem vem a ser o conjugado de um número, né? Então, também uma pequena definição aqui, ó. Seja z igual a mais bi, estou pegando um número complexo dessa forma, a mais bi, chamamos de conjugado de z o número complexo z barra igual a menos bi. Então, primeira coisa, o conjugado de z é representado por z barra. Então, toda vez que você vê um número complexo com a barrinha em cima, você sabe que é o conjugado do número complexo aqui, que está embaixo, né? No caso aqui, z barra é o conjugado de z. Se fosse w barra, era o conjugado de w, e etc. Tá? E outra coisa, z barra, que é o conjugado de z, ó, é igual a menos bi. O que mudou desse complexo para esse aqui? Ó? Mudou que a parte imaginária está com o sinal trocado, né? Se o z fosse a menos bi, quem seria o conjugado? A mais bi. Então, para resumir a história, o conjugado de um número complexo é o mesmo número, só que com sua parte imaginária com o sinal trocado. Só isso, tá ok? Então, ó, vamos ver exemplo aqui. Se o z1, estou chamando z1, o z1 é meu complexo, né? z1 é igual a 2 mais 3i. Quem é o conjugado de z1? Vai ser z1 barra, certo? Vou trocar o sinal da parte imaginária dele. Então vai ser 2 menos 3i, certo? Só isso. Próximo exemplo. z2, que é outro complexo, está sendo menos 1 mais 4i. Quem é o conjugado dele? Menos 1 menos 4i. Só tem que trocar o sinal da parte imaginária, certo? Terceiro exemplo, ó, z3 é igual a menos 5i. Pessoal, esse z3 aqui ele não tem parte real, né? Então, como seria o conjugado dele? O conjugado dele, que é o z3 barra, né? Vai ser 5i. Veja que o fato de ele não ter parte real não influenciou em nada. Por quê? Porque o conjugado, ó, você só tem que trocar o sinal da parte imaginária. Então, como ele tem parte imaginária, né? Que era menos 5, virou mais 5i no seu conjugado, certo? Cuidado para não se confundir. Conjugado é só trocar o sinal da parte imaginária. E acabou. Não tem mais nada de difícil aí. Último exemplo, ó, z4. Ele vai ser esse número complexo aqui, 3. Que é um número real, né? z4 é 3. Percebe que z4 não tem parte imaginária. Não é isso? Então, o seu conjugado, que é o z4 barra, vai ser 3 também. Porque se ele não tem parte imaginária, eu não tenho como trocar o sinal, né, da parte imaginária, que não existe. Então, o conjugado nesse caso foi igual ao número complexo, né? z4 barra é igual a z4, certo? Só isso mesmo, conjugado bem simples. Passando. Bom, o conjugado ele tem umas propriedades, né? De antemão eu vou falando que propriedades você não é obrigado a saber, se você estiver no ensino médio, claro. Mas se você souber, vai te ajudar bastante mesmo. Se você conhece as propriedades, você economiza muito tempo nas questões, além de esquentar menos a cabeça na hora de resolver elas, tá? Então, se você quer se dar bem nas questões, não quer perder tanto tempo, está preparando para vestibular, para o Enem, então vale a pena prestar atenção aqui nas propriedades, tá? Então, conjugado tem as seguintes propriedades. Se z, estou considerando z como sendo número complexo, né? Pertence aos complexos, então temos o seguinte: se z é igual ao seu conjugado, né? Se z é igual a z barra, então quer dizer que z é um número real. Ou seja, o que é que significa? Se você tiver um número complexo sendo igual ao seu conjugado, quer dizer que o z ele só tem parte real, tá? É um número que só tem aquela parte real lá que é a primeira, tá? Que não vem com i, certo? Isso é o que diz a primeira propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte: o conjugado do conjugado é igual ao número complexo, né, original. Então, ó, se você está pegando o z, número complexo, vai calcular o conjugado dele, você vai ter o z barra, não o z2 barras, né, o z barra. E se você pegar o z barra e calcular o conjugado dele, que seria o conjugado do conjugado, você vai voltar para z, certo? É isso que a propriedade diz. Ó. O conjugado do conjugado é o próprio número complexo, certo? Terceira. Se você pegar dois números complexos aqui, z1 e z2, então isso aqui acontece. O que é que isso está dizendo? O que é que essa propriedade fala? Ela fala que o conjugado de uma soma de complexos é igual à soma dos conjugados.
Vou repetir. O conjugado da soma é igual à soma dos conjugados. Vamos traduzir isso. Se eu pegar dois números complexos, somar eles e fazer o seu conjugado, é a mesma coisa que eu pegar o Z1, tirar o conjugado dele, pegar o Z2, fazer o conjugado dele e somar os conjugados. O resultado disso aqui, ó, vai ser igual a isso. Tanto faz eu somar primeiro e tirar o conjugado, como eu pegar o conjugado dos dois e somar. Vai dar a mesma coisa, certo? É isso que diz a propriedade. E a última aqui, ó, quarta propriedade. Se eu tenho dois números complexos, de novo, Z1 e Z2, ó, pertencente aqui a C, então é parecido com a de cima. O conjugado do produto é igual ao produto dos conjugados, ou seja, tanto faz, ó, eu multiplicar primeiro dois números complexos e depois calcular o seu conjugado, como eu pegar já os dois conjugados deles e fazer a multiplicação. O resultado disso dá igual ao resultado disso aqui, ok? Passando. Bom, vamos falar um pouco sobre as potências de I, né? Isso aqui é uma coisa também super importante, cai muito em vestibular, em questões em geral, né? Sempre tem um problema com essas potências de I aqui, tá? Eu falei para vocês lá no começo que I ele equivale a raiz de menos 1, certo? Só que em determinadas contas, você está fazendo alguma questão, está fazendo algum cálculo, pode surgir algumas potências de I, né? Por exemplo, I elevado ao quadrado, I ao cubo, etc. Então, eu vou colocar aqui uma tabela de potências de I, ó. I elevado a zero, a gente sabe que é igual a 1, porque todo número elevado a zero é igual a 1, certo? I elevado a 1 é igual a I, né? Que a gente sabe que é a raiz de menos 1. I ao quadrado é igual a menos 1. E I ao cubo é igual a menos I, certo? Só basta estar aqui, até o I ao cubo já é o suficiente, tá? Se você aprende a fazer essa tabela aqui, ó, de potências de I, você resolve qualquer outra potência. Mas o problema é, se eu tiver uma potência de I muito alta, tá? Por exemplo, I elevado a 53, como é que eu vou saber qual é o valor dessa potência, né? É justamente esse problema aqui, ó, que costuma cair em questão, né? Não é a tabela em si, né? É quando a potência de I é muito alta, né? Mas a dica que eu dou para você quando isso acontecer é a seguinte: você vai pegar o expoente do I e dividir, aliás, por 4, tá? Então, no caso aqui, ó, I elevado a 53, então você vai pegar o 53 e dividir por 4. O resto dessa divisão vai ser o seu novo expoente de I, tá? E aí você vai conseguir saber, porque o resto da divisão vai ser um desses aqui, ó. Ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser 2, ou vai ser 3. E daí, como você sabe a tabela, você vai saber quanto equivale a potência de I que você está calculando. Então, vamos exemplificar isso aqui, ó. I elevado a 53, quanto equivale? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 53, vou dividir por 4, tá? Quociente dá 13 e deixar resto 1. Então, como 1 é o resto, então você vai pegar e vai dizer que o seu I elevado a 53 é igual a I elevado a 1, que foi o resto, certo? O 1 vai ser o seu novo expoente. Mas I elevado a 1, ó, pela tabela você sabe que vale I. Então, no final das contas, I elevado a 53 vai ser I, ó, é igual a I, tá ok? Isso vale para qualquer potência, tá? Pode ser I elevado a 2000, você vai fazer a mesma coisa. Vai dividir por 4, 2000 e vai ver o resto. Depois você vai pegar o I e elevar o resto. Pronto. Como o resto vai ser um desses caras aqui, ó, 0, 1, 2 ou 3, então você vai saber exatamente quanto equivale a sua potência de I, tá ok? Aprende isso que é muito importante. Passando. Bom, chegamos aqui no quociente de dois números complexos, né? Seria a divisão, digamos assim, de dois números complexos, tá ok? Então, considere aqui, ó, dois números complexos, A mais BI e W, C mais DI, certo? O quociente entre eles, que seria isso aqui, ó, Z dividido por W, é obtido multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, que seria W barra, né? O denominador é o W aqui, ó, que está embaixo, então o conjugado dele é W barra. Então, como é que eu faço a divisão de dois números complexos? Eu pego o numerador e multiplico pelo conjugado desse cara daqui, do denominador, e multiplico o denominador pelo conjugado dele também. Resumindo, né, traduzindo isso que eu falei, ficaria assim, ó. Z dividido por W é igual a pegar Z e dividir por W e multiplicar. O de cima você vai multiplicar pelo conjugado do W, que é o denominador, e multiplicar o de baixo, que é o W,
pelo conjugado dele também, certo? Vai multiplicar esse por esse e esse por esse aqui, ok? Sempre vai ser assim, sempre é o conjugado do de baixo, do denominador, ok? Então vamos ver um exemplo para ver como é que isso funciona. Qual é o quociente entre os números complexos, né? Z igual a 3 menos 2i e w 2 mais i. Então eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero fazer z dividido por w. Vai ficar isso, vai ficar uma coisa assim. Z dividido por w, trocando aqui os valores deles, né? O z vale 3 menos 2i e o w 2 mais i. Como é que eu faço essa divisão? Eu pego essa fração e multiplico o de cima pelo conjugado do de baixo, que é o w. Então, se o w vale 2 mais i, quem é o conjugado dele? 2 menos i. Então eu pego o numerador, multiplico pelo conjugado do w e pego o denominador e multiplico pelo conjugado do w também, certo? Fazendo essa conta aqui, ó, é aquela conta tradicional. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos i, menos 3i. Por aí vai. Faz a multiplicação. Só que tem um detalhe, preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Quando eu fizer menos 2i multiplicado por menos i, eu vou ter menos com menos, vai dar mais aqui, ó. E menos 2i vezes i vai dar 2i ao quadrado. Veja que apareceu uma potência de i aqui, ó, i ao quadrado. Só que pela tabela, lá que eu mostrei antes, você sabe que i ao quadrado vale menos 1. Então você pode substituir aqui, ok? Aqui embaixo deu a mesma coisa. Quando eu multipliquei i por menos i, deu menos i ao quadrado. Menos i ao quadrado, aliás, i ao quadrado você sabe que vale menos 1, então tem que trocar, certo? Já esse i aqui, ó, você não precisa trocar por raiz de menos 1, né? Senão vai fazer sentido. Mas quando você tiver uma potência aqui, ó, i elevado a zero, i elevado ao quadrado e ao cubo, você vai ter que trocar, certo? No fim das contas, fazendo aqui o jogo de sinal e tudo mais, você vai obter isso aqui, ó. Olha para essa fração. Depois de todas as contas, você vai obter isso. 4 menos 7i dividido por 5, tá? Mas para essa divisão aqui, esse quociente, ficar na forma algébrica, que é essa aqui que a gente conhece, ó, essa forma algébrica aqui de número complexo, o que é que você pode fazer com esse 5? Ó? Esse 5, que é o denominador, você pode dividir, ó. Você pode botar ele tanto para o 4 quanto para o 7. Vai ficar assim, ó. 4 quintos, ó. Peguei o 5 e botei um para o 4 aqui, ó. 4 quintos menos, que é o sinal aqui, ó, da operação, 7 quintos, né? O 5 também veio para o 7 e, certo? Então ele ficou na forma algébrica, ó. A parte real aqui, ó, 4 quintos menos 7 quintos, que é a parte imaginária aqui, e o izinho no final, tá? Então, também, o quociente entre dois números complexos é um outro complexo, como eu mostrei aqui, beleza? Então, não tem nada demais, é só isso daqui. Pega a fração e multiplica ela pelo conjugado, tanto em cima quanto embaixo, e é o conjugado do denominador, tá? Não vai pegar e multiplicar por z barra, senão vai estar errado. Passando. Bom, um outro conceito, quando a gente fala de número complexo, é o módulo dele, tá? Então, o que vem a ser o módulo do número complexo? Outra definição aqui, ó. Considere z sendo a mais bi, tá? Z sendo um número complexo. O módulo dele é indicado por esse símbolo aqui, ó. Isso aqui é chamado de módulo. O módulo pode ser representado por esse símbolo aqui ou por essa letra grega aqui, que é chamada de Rho. Não é um P, tá? Parece um P, mas não é. É um Rho, letra grega, tá? E o módulo de um número complexo é um número real, sempre. Vai dar um número, tá? E como é que eu calculo o módulo do z, né? No caso aqui, que é a mais bi. Da seguinte forma. O módulo de z, que é igual a Rho, né? A mesma coisa, só a simbologia, vai ser igual a raiz quadrada da sua parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, ó, a parte real de z não é a, então vou pegar ela e elevar ao quadrado aqui. A parte imaginária é b, vou pegar ela e elevar ao quadrado, somar esses dois quadrados e depois extrair a raiz. E isso aqui vai ser o módulo do seu número complexo, certo? Então, para exemplificar, vamos calcular o módulo desse número complexo aqui, ó, z e de w. O z é 3 menos 4i e o w é 3i. Então vou pegar o z aqui, ó. O módulo de z vai ser raiz quadrada de quem? Da sua parte real, que é 3 aqui, ó, ao quadrado, mais a parte imaginária, que é menos 4 ao quadrado. Lembrando sempre, não despreze o sinal aqui, ó, da parte imaginária. Tem que botar menos 4 aqui, ok? E ele todo elevado ao quadrado. Fazendo as contas aqui, ó, 3 ao quadrado é 9,
Menos 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25. E raiz de 25 é igual a 5, que é o número real, como eu já tinha falado aqui. Então, o módulo de z, que é esse número complexo, foi igual a 5, ok? E o w? O módulo de w vai ser raiz quadrada de sua parte real, o w, que é o 3i, aqui ele não tem parte real. Então, a gente sabe que vale 0. Então, vai ser 0 ao quadrado mais sua parte imaginária, que é 3 ao quadrado. Eu vou extrair a raiz disso. Vai ser igual a 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado é 9, e a raiz de 9 é 3. O módulo de w é 3. Ok? Que é um número real. Módulo é só isso mesmo, não tem mais o que fazer. Vamos passar. Bom, o módulo também tem suas propriedades, né? Assim como o conjugado tem, o módulo tem, e vale lembrar que se você conhece as propriedades, você economiza muito tempo nas questões, tá ok? Então, sem demora, vamos ver a primeira propriedade aqui, ó. Para todo z complexo, para todo número complexo z, né? Você tem que o módulo de z é igual ao módulo do conjugado, né? Traduzindo, calcular o módulo do número complexo é a mesma coisa que calcular o módulo do conjugado dele, sempre vai dar a mesma coisa, certo? É isso que diz a primeira propriedade. A segunda diz o seguinte: para qualquer complexo z, você tem que o produto, né, a multiplicação de z pelo seu conjugado é igual ao módulo de z elevado ao quadrado, certo? Então, se você pegar um número complexo, multiplicar ele pelo conjugado, é a mesma coisa que calcular um módulo do z e elevar ao quadrado, certo? Se você tiver isso na sua questão, você sabe que isso e sabe que isso é igual a isso aqui, você pode simplesmente calcular o módulo de z e elevar ao quadrado, que é mais fácil, e coloca lá, em vez de fazer aquela trabalheira toda de multiplicar um pelo outro, tá? É para isso que serve a propriedade, para economizar tempo, ok? Terceira, para todo complexo z1 e z2, né? Pegue dois números complexos, isso aqui vale. O módulo do produto entre eles é igual ao produto dos módulos. Ou seja, tanto faz você multiplicar os dois complexos aqui, ó, e depois extrair o módulo, quanto pegar o módulo de um e o módulo de outro e multiplicar os dois, tá? Tanto faz. Você pode fazer isso, vai dar o mesmo resultado disso aqui. Vai ficar aqui pela conveniência, qual que é o melhor para você. E tá óbvio aqui que o mais fácil aqui é esse segundo aqui, né? Calcular o módulo de um, depois o módulo de outro e depois multiplicar, porque o resultado disso é um número real e o desse aqui também é um número real, certo? Então, é isso que fala a propriedade. Quarta propriedade diz que para todo complexo z1 e z2, com o z2 sendo diferente de zero, tá? Tem esse detalhe aqui, você tem que o módulo do quociente é igual ao quociente dos módulos. É parecido com o de cima também. Está dizendo que tanto faz você pegar um número complexo e dividir por outro e depois calcular um módulo disso, como você pegar o módulo do primeiro e dividir pelo módulo do segundo. O resultado dessa conta vai dar igual ao dessa conta, tá? E também tá óbvio que o mais fácil aqui é o lado direito, né? Se você sabe que isso é igual a isso, você calcula o módulo do primeiro, depois calcula o módulo do segundo e depois divide o número real de cima pelo número de baixo, tá? Vai dar bem menos trabalho, ok? Então, vamos passar. Vamos falar agora da representação geométrica do número complexo, né? O que é que ele significa geometricamente, né? Bom, antes de começar aqui, eu só vou relembrar que no conjunto dos reais a gente tem uma coisa chamada plano cartesiano, né? Que é onde a gente faz os gráficos e tudo mais. Que um plano cartesiano, ele tem lá os seus pontos, né? E cada ponto ele é composto por um par ordenado, né? Par ordenado de números reais, certo? Os números complexos, eu falei lá no início que eles também são representados por um par ordenado de números reais, tá? Então, cada número complexo, ele representa um ponto, só que não no plano cartesiano. Ele representa um ponto no plano complexo, tá? Então, vamos ver como que é isso aí, ó. Já aqui, ó, Z, ele é representado por um par ordenado de números reais, ó, A e B, ele pode ser representado no plano complexo, tá? Como um ponto. Então, eu vou dividir a tela aqui para desenhar o plano complexo aqui. Então, ó, considere esse plano aqui como sendo o plano complexo. O eixo horizontal é o eixo da parte real, tá? Do número complexo. E esse eixo vertical aqui é o da parte imaginária do número complexo, certo? E aqui, ó, coloquei o Z, um número complexo aí, um exemplo qualquer, onde a parte real dele é 2 e a parte imaginária é 1, certo? Então pode ver aqui, no eixo real,
no eixo da parte real, o z está exatamente na reta do 2. Por quê? Porque sua parte real vale 2, certo? E no eixo imaginário, no eixo da parte imaginária, o z, que é esse ponto, está na reta do 1. Por quê? Porque sua parte imaginária, ó, vale 1 aqui, certo? Então é assim que a gente representa um número complexo no plano complexo. Então, só para complementar aqui, ó, botar um textozinho. O eixo horizontal representa a parte real, que eu já falei, e o eixo vertical é a parte das partes imaginárias, tá? E se eu fosse colocar z, que é representado por 2 e 1 aqui no plano complexo, ele seria exatamente como esse ponto aqui, tá ok? Então, vale lembrar sempre que se você tem um número complexo na forma algébrica, como esse aqui, ó, a mais bi, você pode converter ele para a forma de par ordenado também, já que você sabe que o primeiro valor aqui é a parte real do complexo e o segundo valor é a parte imaginária, tá? Então, tem mistério isso. Passando. Vamos botar como exemplo aqui, ó, tentar representar esse número complexo aqui, ó, z igual a 3 menos 2i no plano complexo. Já de antemão, antes de mostrar o plano, a gente sabe que a parte real do z desse ponto aqui, ó, desse número complexo, vai ter que estar no 3. E a parte imaginária dele vai ter que estar no 2. Tá? Então, trocando ele da forma algébrica para a forma de par ordenado, seria isso aqui, ó, 3 e menos 2. E no gráfico ele ficaria aqui, ó, no eixo real, ele tem que estar no 3, aqui na reta do 3, porque a parte real dele é 3. E no eixo da parte imaginária, ele tem que estar na reta do menos 2, porque sua parte imaginária, óbvio, é 2. Né? Então, esse z seria esse ponto aqui, ó, estaria nessa localização aqui, certo? Então, também não tem mistério isso. Passando. A representação do conjugado agora. Né? Como é que o conjugado ele é representado no plano complexo, tá? Então, o conjugado ele é o ponto simétrico com relação ao eixo real, né? Com o texto assim é meio difícil de entender, mas quando eu botar aqui a figura vocês vão entender melhor, tá? Então, como exemplo, vamos pegar aqui, ó, o z, número complexo qualquer, 1 mais 2i, e o seu conjugado. Então, se o z é isso, o conjugado é só trocar o sinal da parte imaginária, vai ser 1 menos 2i, é o z barra, tá? Então, ó, colocando o z no plano complexo, ele estaria aqui, ó. Na parte real aqui ele tem que ser na reta do 1, e na parte imaginária ele tem que estar na reta do 2, ele seria aqui, beleza? Então, o conjugado, como que ele seria? A gente sabe que ele é 1 e menos 2, então, olha onde o conjugado estaria. Estaria aqui embaixo. Ele tem que estar na reta do 1 na parte real, mas na imaginária ele tem que estar no menos 2 aqui embaixo, né? Então vamos reler aqui o texto e entender qual é o significado aqui, ó, no plano complexo. O conjugado ele representa o ponto simétrico em relação ao eixo real. Tome o eixo real aqui, ó, o eixo da parte real, como a origem das coisas aqui. Se você olhar o z, que é o que está aqui em cima, o conjugado dele é como se fosse a reflexão desse ponto z aqui, só que para baixo, tá? O eixo real aqui está funcionando como se fosse um espelho e o z está sendo refletido por esse espelho. Então por isso que está dando aqui, ó, o z barra. Ele fala aqui que é o ponto simétrico. Então simétrico é isso, pessoal. Quando você divide uma coisa simétrica no meio, o que tem de um lado vai ter do outro também, tá? O que tem de um lado tem igual no outro. Então é mais ou menos isso que significa o conjugado. Se o ponto fosse aqui nessa região onde eu estou passando o mouse, o conjugado seria do outro lado, só que a mesma distância. Se daqui para cá tem 1, daqui para cá tem que ter 1 também. Então o conjugado ele sempre vai ser simétrico com relação ao ponto de origem dele. Tá? Passando. Qual a representação geométrica do módulo? Né? O módulo também tem uma representação geométrica no plano complexo. Tá? Então o módulo representa a distância daquele ponto, né, que o número complexo representa, até a origem do plano, certo? Então, vamos exemplificar logo, deixar de conversa. Considere o plano, aliás, considere o número complexo z igual a 1 mais i, certo? Então, convertendo para a forma de par ordenado, ele seria o 1. Calculando o módulo dele, a gente teria isso, ó, é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar 2, né? Raiz de 2 é o módulo desse número complexo aqui. Se a gente fosse representar no plano, a gente teria isso, ó, o ponto 1 e 1, que é o z, né, que é o número complexo, e, como eu falei, o módulo é a distância desse ponto até a origem. A origem do plano complexo é aqui, ó, no meio, onde os eixos se cruzam. Tá? Então, a distância do ponto até a origem do plano é justamente o módulo
do número complexo, que a gente calculou aqui, vale raiz de 2. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a distância de Z até a origem do plano vale raiz de 2, que é um módulo, certo? Então, módulo de número complexo é isso daí, representando geometricamente, né? Bom, pessoal, fim de aula. Espero ter ajudado vocês aí de alguma forma. Claro, esse foi o primeiro vídeo da série, né, de números complexos, então foram só as primeiras definições. Se você tem alguma sugestão ou crítica, deixa aí nos comentários do vídeo, eu vou ler todas sem exceção, tá ok? Se você gostou do vídeo, avalia ele. Se quiser acompanhar os vídeos que eu vou fazendo ao longo do tempo, se inscreve no canal. Você vai estar dando uma força muito grande aí para o canal, tá ok? Então, até mais. Falou!